Doutor Tiago, a quantas anda o pente fino? Dona Ana Clara perguntou. Excelente pergunta, dona Ana Clara. Vou contar um segredo. Vocês perceberam que deu uma estacionada, uma reduzida na pente fino? Muita gente não foi chamada. Ia ser chamada, mas não foi. Não tivemos mais aquelas levas de 100 mil, 200 mil convocados, como tivemos ano passado, ano anterior e no início desse ano. Sabe por quê? Porque era ano de eleição. E o presidente atual não é bobo. Então ele deixou de chamar muita gente para não perder voto. Terminou a eleição. É bem capaz que haja uma nova convocação. Não desse governo atual, porque ele não tem a menor intenção ou vantagem em realizar mais uma leva da pente fino, mas a tendência é os segurados voltarem a ser chamados, porque já tinham entrado, a gente já tinha entrado em uma nova fase dessa operação, quando ela deu uma estacionada em virtude do período eleitoral. O Lula, como eu disse, se ele se mantiver escravo de suas convicções, fiel às suas origens, ele não vai realizar a pente fino de uma maneira desenfreada como estava sendo realizado anteriormente. A pente fino, lembrando, não é ato exclusivo do Congresso, é ato também do presidente, do Poder Executivo, é o Ministério do Trabalho e da Previdência, a Secretaria Especial de Assuntos da Previdência, que está relacionada ao Ministério da Fazenda, que convoca, que seleciona os segurados que serão convocados para perícia de reavaliação. Dona Sayonara Pinheiro perguntou, doutor Tiago, a avó de uma amiga foi chamada pelo INSS. E o INSS cortou o salário dela porque descobriram que ela nunca contribuiu. Detalhe, a mulher tem 80 anos. Isso pode acontecer, doutor Tiago? Dona Sayonara, pode, se for verdade que ela nunca contribuiu, se ela recebeu uma aposentadoria, não benefício assistencial. Se ela recebia BPC, aquele benefício assistencial não pode cortar porque nunca contribuiu, pelo fato de nunca ter contribuído, porque o BPC é pago exatamente para quem não contribui ou não tem contribuições suficientes para se aposentar e vive em estado de miserabilidade. Vamos, presumindo que ela recebia um benefício previdenciário, contributivo, uma aposentadoria, o INSS pode cortar ou pode até reduzir se descobrir algum erro. Como você mencionou, ausência de contribuições. Mas olha, é o contrário do que o INSS fala. Não está certo obrigar o segurado a provar as contribuições. O INSS que tem que provar que houve a fraude. Se o segurado apresentou a carteira e obteve a aposentadoria, agora o INSS que vai provar que o que está naquela carteira é mentira. Não pode virar para o sujeito que se aposentou lá com 15, 20, 35 anos de contribuição e falar, olha, prova esses seus 35 anos agora. Imagina, a aposentadoria foi concedida lá atrás. Para isso que existe a decadência, o prazo de 10 anos para revisar o benefício. A decadência não serve só contra o trabalhador. Vou lembrar o que é a decadência. Você quer entrar com pedido de revisão da sua aposentadoria, você só pode no prazo de 10 anos. A partir do momento que começou a receber a aposentadoria, você só pode pedir a revisão no prazo de 10 anos. Passou 10 anos, decaiu, caducou na linguagem popular, não pode mais pedir a revisão. Salvo algumas exceções, que é a revisão do buraco negro, o buraco verde, o teto, a gente pode tratar disso em outra ocasião, mas aí 95% das revisões estão fulminadas pela decadência. Mas a decadência não serve só para o trabalhador que quer pedir revisão, serve para o INSS também. Quando o INSS quer revisar ou cancelar a aposentadoria do trabalhador, o INSS tem que observar a decadência. Nós ganhamos muitos processos com relação a isso. Gente que tem a sua aposentadoria atingida pela operação pente fino, inclusive, mas está aposentada há 15 anos. E pensão por morte? A viúva recebe o viúvo recebe a pensão só há 2 anos. Doutor, eu recebo só há 2 anos, não passou a decadência, não passou o prazo, eu posso ser chamado. A decadência começa a contar a partir do início da aposentadoria do falecido. Claro, se o falecido era aposentado, esses 10 anos começam a contar a partir do momento que ele se aposentou. Então, se ele se aposentou há mais de 10 anos, contando de hoje, se ele se aposentou há mais de 10 anos, decaiu, caducou, o INSS não pode convocar, então prestem atenção. Existem objeções, obstáculos legais a essa convocação do INSS.